Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Deixa eu colocar o óculos aqui, família, para não ficar essa claridade na minha vista. Para quem não sabe, esse é um dos motivos que eu uso o óculos quando eu vou gravar, tá? Mas seguinte, família, hoje eu vou provar para você até uma coisa ruim, mas eu vou provar para você que o Brasil não é um país como você pensa que é, como a escola, os livros, toda a nossa história tenta nos passar que o Brasil, né, se tornou independente ali contra Portugal e tal. Quando a gente se libertou de Portugal, passou a ser um país independente. Isso é mentira. Isso é o que querem que você acredite, mas na verdade não existe isso. Nós começamos, a gente começou, a gente era e sempre fomos uma colônia onde outros países vêm aqui fazer o que querem e mandam. O nosso governo não está a serviço do povo, mas sim desses caras, desses donos do mundo. E uma das provas disso, eu vou provar isso para você hoje, é a nossa indústria nacional. A nossa indústria nacional de carros. E uma das provas disso, eu vou provar para você hoje, é a indústria automobilística de carros do Brasil. Aí você diz, Davi, já não tem? Nós temos aí os carros nacionais, o Gol, né, o Chevette, o Opala. Negativo, família. Esses carros não são nacionais. As empresas que fabricam eles não são nacionais. Elas simplesmente têm concessão para trabalharem aqui. Mas elas não são brasileiras. As verdadeiras empresas brasileiras, nacionais de verdade, elas foram sabotadas pelo próprio governo. Você já deve ter ouvido falar do Gurgel, talvez do GTB, né, o Puma GTB S2, que é um carro magnífico. O Miura, conhecido também como a Ferrari brasileira. Quem entende mais de carro, quem gosta, curte carro, está mais por dentro desse assunto. Mas quem não entende, fique sabendo que não se trata de um assunto de carros em si. Se trata da soberania nacional destruída pelos senhores do mundo, com a ajuda do nosso próprio governo. Imagine, o cara que é para cuidar de nós, ele mesmo acaba com a gente. E é isso que você vai ver aqui nesse vídeo agora. Eu vou mostrar para vocês uma matéria feita pela própria Rede Podre, né, no Autospot, e você vai ver como eles tratam um produto nacional. Inclusive você ficar revoltado, mas vamos ver aqui juntos, tá? Eu vou colocar aqui para ver se não dá direitos autorais, vamos lá. Vamos começar com o Miura, tá? A 100 metros, vire à direita. Com o GPS, muita gente se acostumou com este serviço de voz. Mas há algum tempo, aqui no Brasil, um carro já tentava levar um papo com o dono. Balada futurista na noite de Porto Alegre? Nada disso, a viagem é pro passado. Na década de 80, esse carrinho fazia o maior sucesso, principalmente por causa da tecnologia. Ele tem volante com ajuste elétrico e até fala. Do lado de fora, faróis escamoteáveis e até neon. Tá lembrado? Não? Vamos acender as luzes? O Miura é o fora de série mais ousado já feito por aqui, a super máquina brasileira. Imagine isso há mais de 30 anos. Foi quando Aldo Besson e o sócio, os dois engenheiros mecânicos, resolveram se aventurar. Fecharam a fábrica de estofamentos e investiram tudo na montagem de um esportivo, com mecânica de fusca e carroceria em fibra de vidro. Foi difícil convencer até os compradores no começo, porque faz estofamento, vai fazer um carro, sabe? Então não havia muita credibilidade no começo. Mas o Miura acabou pegando entre os que queriam novidade e podiam pagar por ela, coisa de $60 mil, em anos de cotação alta, o que hoje daria em torno de R$180 mil. Esta é a primeira geração do Miura Sport de 1977, para muitos a mais bonita de todas. O desenho arrojado tem detalhes marcantes, como a tampa do porta-malas de vidro e aqui na frente, em forma de cunha, bem na pontinha, faróis retráteis. Tia, quando eu tinha 15 anos foi quando eu vi ele pela primeira vez. Aí desde então eu digo, um dia eu vou ter um. Gino tem 10 e quer mais. O intuito meu é 17. O meu número é 17. Uma de cada modelo dos 11 com seus derivados. Entre os 11 modelos do Miura estão o Spider, o Targa, o X8 com motor turbo e o inesquecível Top Sport, o mais sofisticado de todos. Everton tem um carinho especial pelo Miura. Ele foi funcionário da fábrica e comprou um dos últimos modelos, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos.
Eu não uso ele dia a dia, tá? Não gosto de botar na chuva, não empresto, nem pra minha mulher eu empresto. Não empresto pra ninguém. Nesse lado eu sou egoísta. Os outros podem pegar. Com a chegada dos importados, o Miura deixou de ser competitivo. Em 92, depois de 15 anos e quase 10 mil unidades vendidas, a fábrica fechou. Ficou uma legião de fãs, a maior delas no Rio Grande do Sul. E quando os loucos por Miura se juntam, é festa na certa, né, tchê? Valeu, Auto Esporte! Bem, família, agora que você viu mais um absurdo, né? Você viu o carro lindo aí e o preço que ele era, né? Um carro que no começo vinha... Depois eles não falaram do outro motor turbo, né? Mas também você podia adaptar aí tranquilamente. Eu acho que até saiu de fábrica, saiu de fábrica também com um motor AP, que deixou o carro muito venenoso. Ele maneiro, né? Leve, e o motor AP já é um ótimo motor. Muita gente considera ele o melhor 4 cilindros já fabricado. E esse carro realmente ele foi baseado, embora o Auto Lixo não mostrou, tem aqui outra matéria que eu vou mostrar para vocês. Ele foi baseado numa Ferrari, galera. Ó. Ele fez uma revolução tecnológica e estética nos anos 80. Um esportivo nacional com inspiração italiana e espanhola. No DNA, há referências de outra fera, um dos famosos modelos Lamborghini. Esportividade foi o conceito que gerou o touro italiano. O cenário da produção automobilística brasileira. O design de linhas retas parecia esticar a fibra de vidro da carroceria. Quem não deve gostar é o funileiro. Saiu aqui de Porto Alegre para o mundo. Então nós temos carro em todos os continentes. Você até pode não encontrar facilmente um desses pela rua. Mas quem gosta de carro, com certeza sabe do que estamos falando. O Miura, o sonho de muitas gerações, é uma criação de 2 empresários aqui de Porto Alegre. A fábrica surge a partir de uma ideia do Aldo Benson. Benson e Gobi, Itamar Gobi, tinham uma oficina especializada em transformação de carro. Eles já transformavam os carros, tinham essa experiência de transformar os carros da Chevrolet, podendo fazer os próprios carros também. Então, a partir dali, se inicia a história da Miura. A Aldo Autocapas vira então a Benson Gobi S.A., que em 1977 lança comercialmente o Miura. Existiam outros modelos esportivos no Brasil, claro, mas o formato de cunha arrojado levou a Miura a ser considerada ao longo de toda a sua história a Ferrari brasileira. Entre os anos 70 e 90, 11 modelos viraram sonho de consumo no Brasil e até fora do país. E este foi um dos primeiros a despertar essa paixão. É um 81 Sport 2, a mecânica é Volkswagen. Todo ele é uma Brasília por baixo, né? Mas só com olhando o chassi, Sport, é todo modificado depois para Miura. Aqui na frente é a mala dele, quer abrir ele. O motor é um motor Volkswagen ar, dupla carburação, é um 1600, né? Ele está todo original. Anda bem. Anda, é ótimo de andar. Durante toda a história do Miura, foram fabricadas em torno de 10.600 unidades. O modelo mais vendido foi esse aqui, o Targa. E o Eduardo é proprietário de um desses carros e agora a gente vai saber por que ele é tão especial, hein? E aí, Eduardo, o que ele tem de diferente, hein? Bem, esse carro foi fabricado em 1987, né? E já pelo tempo, né, que ele tem, algumas coisas que acompanham o carro. Por exemplo, temos aqui esse volante escamoteável, né? Para a época já era uma coisa diferenciada. Imagina, em 87. Ele tem ar-condicionado de fábrica, né? Ele tem vidro elétrico, ele tem retrovisores elétricos também. Então, para a época, era um carro bastante avançado já, né? Motor 1.8, bancos em couro e o charme semi-conversível. Tira o teto, pega esse sol, fica gostoso, né? Hoje eles são peças de colecionador. Tão preciosos que os donos não revelam nem os valores. Na época em que ainda estavam no mercado,
O modelo básico custava, no mínimo, 40 mil dólares. Mas a história de luxo, inovação e status terminou em 1992, com o fim da produção por causa da crise econômica no país. Podia comprar um carro importado, financiado, né, em 18 meses, enquanto um carro nacional é em 60 dias. Atualmente os clientes desapareceram. Mas os apaixonados não. O que ficou no mercado virou relíquia, quase um tesouro, como esse aqui, o Top Sport 1990. É tudo elétrico, banco elétrico, retrovisores elétricos, inclusive o de dentro também. Ele tem o funcionamento automático, não vi um farol lá atrás, né? O volante é elétrico, né? O motor 2.0 é o mais espaçoso e um dos mais completos. Ele tem um segredinho, né, Mauro? Inclusive esse carro fala, né? Explica pra nós, é um computador de bordo, né? É um computador de bordo que te dá os comandos, né? Mandou a gente botar o cinto de segurança. Se a gente não botar, ele vai falar de novo? Quem consegue resistir? Eu teria como dar uma voltinha nele, hein? Eu sou um pouco ciumento com o meu carro, mas tudo bem, não tem como resistir o convite de uma dama. Só pra sentir, né? Então vamos lá. Uma delícia de dirigir. Bem devagarinho, pra não assustar o dono. Tenho carteira de motorista. Pode ficar à vontade. Um carro valente, um carro 100%, viajo por tudo com ele, um carro confortável, por ser da época, perfeito, perfeito. Você vê, família, aí que esses carros lembram muito aqueles dos super-heróis, né? Do Jaspion, do Giban, o Leison, né? Do Giban. Leison! Aquele carro preto do Jiraya. Quatro pessoas a 30 metros. I've driven a lot of sports cars, but to get a legendary one for under $11,000, you're only talking Mazda RX-7. The cockpit's very well thought out. Everything's right where it should be. And nothing delivers power as smoothly as Mazda's rotary engine, all the way up through all 5 gears. Near perfect balance, too. A 10945 sports car value just doesn't get any better. Mazda RX-7. Pô, galera, então era um sonho pra... Você via, o pessoal acostumado ali o quê? Com Fusca, com Brasília, vinha um carro desses, era um sonho. Aí o que é que o governo faz? O governo não apoia. O rapaz ali, ele disse uma coisa muito interessante, esse trechinho aí, eu vou botar de novo agora pra você ver, que ele fala que o carro importado, que é esse que a gente chama de nacional, era vendido financiado, e o deles não. Quem quisesse comprar um carro desse tinha que ter o dinheiro para pagar à vista. E era caro, porque era feito à mão, não tinha incentivo. Podia comprar um carro importado, financiado, né, em 18 meses, enquanto um carro nacional é em 60 dias. Atualmente os clientes desapareceram. Eu vou mostrar para vocês agora como foi a ideia dele, como ele era criado, e vocês vão entender isso. Esse carro era feito à mão com muito carinho, ele não era só um negócio, era um sonho de um homem realmente apaixonado. E a indústria viu, pô, o carro sem poder financiar, os bancos não financiavam. O carro caro pra caramba. E ainda vendeu 10 mil, o carro estava acontecendo o quê? Estava se popularizando cada vez mais. Então, o que é que o governo fez na época? Abriu a importação. O governo Fernando Collor abriu a importação para justamente o público que comprava esse tipo de carro comprasse os importados e quebrasse a fábrica. E foi exatamente o que aconteceu, não só com esse, mas com todos os esportivos de época, como esse aqui, ó. Esse é o Puma GTB, ó, com motor de Opala 6 cilindros. Carro muito forte, carro muito bonito, lindo, o carro é lindo, ó. Parece aquele de Mad Max, eu mesmo queria ter um. Tava até atrás de um desses dias para comprar, mas infelizmente tava longe, velho, eu não quis ir lá no estado onde ele estava, mas puta que pariu, velho, o carro é lindo, eu teria o maior orgulho de dirigir um desses. E você vê aí, ó, carro lindo, ó. O carro é bonito e com uma mecânica ótima. E
A mesma coisa aconteceu também com a Gurgel. Eu mostrei aqui a história da Gurgel, ela não conseguiu, que era maior, né? Ela não conseguiu verba do governo, ela não conseguiu mais nada. Os contratos que tinha o governo cancelou, e tudo porque ela inventou de produzir a sua própria mecânica e arrumar uma fonte alternativa de energia, que era a elétrica. Eles lançaram o primeiro motor elétrico e na mesma hora esse carro foi bloqueado, o governo não permitiu que ele fosse lançado, disse não, vamos lançar só pra gente aqui, só para o governo. Aí botaram os carros de energia para ser deles, esses carrinhos que você vê aqui, por exemplo, em Pernambuco, a Celp usando. Pronto, só quem podia usar era o governo esse carro. O público não podia. E aí cortaram, a partir do momento que o criador da Gurgel criou essa mecânica, aí eles proibiram. O brasileiro, você vê, a gente é o melhor povo do mundo, eu posso dizer assim, família, porque você pode dizer, ah, eu gosto do alemão, ah, eu gosto do americano, ah, eu gosto do africano. O Brasil tem esse DNA no sangue de todos nós. Nós somos a maior mistura do mundo em um só lugar. Então toda a inteligência que tem um asiático, toda a força, a criatividade que tem um alemão, que tem um africano, tá toda aqui, velho. Tá toda aqui reunida num povo só. Nós somos, pode-se dizer até assim, a evolução. Porque somos uma mistura de todas as raças. De tudo tem no Brasil. O nosso DNA carrega isso. Então a nossa criatividade, você vê, a criatividade desses caras é muito grande, poxa. É coisa que assusta. Então precisar para o Brasil continuar sendo colônia, era preciso frear isso. E como é que se freia isso? Quando você vê esses caras, né, filho de dono de posto de gasolina, falando em liberalismo, falando isso aí na internet como uma coisa boa para vocês, na verdade o que eles estão falando é trazer as empresas para cá e quebrar as empresas nacionais. E você vai ouvir isso, ah, Davi, isso é teoria da conspiração, isso na prática não funciona, você não entende de geopolítica. Você que é um babaca, irmão. Desculpa falar a verdade, mas você é um trouxa. Você foi enganado. E é tempo de você acordar. Porque todos nós podemos ser enganados. Ninguém nasce sabendo. A gente vai aprendendo ao longo do tempo. Agora, quando a gente vê a verdade e a gente recusa, aí sim é trouxa, é babaca, é um cretino. E é isso que você vai ver agora quando o próprio senhor, o próprio dono da fábrica, eu arrumei aqui o vídeo, onde ele dá o depoimento dele, você vai ver que era um sonho. É um brasileiro, um legítimo brasileiro que deveria ter filmes, que deveria ser homenageado, mas você nem nunca viu o cara, vai ver agora. Muitos de vocês vão ver pela primeira vez agora. E o cara fala, ele quebrou por causa das indústrias e veio pra cá. Eu não, Davi, então você é a favor que faça um monopólio que proíbe as empresas de vir pra cá? Não, velho. Não se trata disso. Deixa as empresas aí. Agora, se o produto é produzido aqui no Brasil, por que o governo não entra junto com o cara? Por que o governo não barateia os custos para o cara poder vender esse carro mais barato? A Chevrolet quer vender aqui? Venda. Agora o Camaro dela custa quanto? 200 mil, Eu lanço um carro com a mesma mecânica por 30 mil. Eu tô no Brasil, pô. Eu vou usar a matéria-prima do Brasil? Muita gente diz, o Brasil é uma lata de lixo. O Brasil é uma lata, agora de ouro. Toda a matéria-prima, meu amigo, tá aqui. Mas primeiro, a gente vai chegar nessa parte e você vai entender direitinho. Esse vídeo hoje, você vai entender que o Brasil é uma colônia, não é um país. Eu disse isso aqui no começo do vídeo e você vai sair com essa ideia, porque é a verdade. Então vamos ver agora o depoimento do senhor. É de partir o coração. Você vai ver que é um sonho destruído. Mais um brasileiro que tem o seu sonho destruído pela maldita elite e que está aí até agora e vai consumir o Brasil do jeito que eles querem. Vamos ver. Minha vida é a história do Miura. Com 5 anos, eu já fabricava carros para vender. Carrinhos de puxar com um cordão. Mas não deu resultado, não deu o dinheiro que eu queria, não deu. Aos 10 anos, eu fiz um carro de lomba e nas terras do meu pai tinha uma lomba forte e embaixo dessa lomba tinha um rio. O rio era pequeno, mas corria água ali. E nessa lomba eu fiz uma pista e fazia uma curva e contornava o rio.
Quem não fosse bom caía dentro do rio. Eu fabricava esses carrinhos e muita gente fabricava também. Mas os que compravam de mim o carrinho podiam andar na pista sem pagar. Tinha também um menino, filho de uma vizinha, que trazia coisa para vender, comida, pastel. E eu levava uma comissão, claro. Nas terras do meu pai tinha muito nó de pinho. Vocês sabem o que é nó de pinho? Né? Esse aí que queima aí. E eu inventei que tinha que fazer carvão para vender nas ferrarias, em tudo quanto era coisa que usasse carvão. Me dei bem, tirei um bom dinheiro, e aí fui estudar na cidade e o buraco ficou produzindo. Eu aluguei para minhas irmãs e eu tinha um percentual de tudo que desse no buraco, porque o buraco era meu. Eu trabalhava de dia, estudava de noite, e a minha profissão era estufador. De lá, eu vim para Porto Alegre e comprei uma estufaria aqui e continuei minha vida em cima de automóvel. Aí nós compramos essa empresa deles, do JH Santos, eu e o Aldo, que foi meu sócio, e começamos a fazer redecoração de automóveis. Nós fizemos tanta redecoração que a GM, através do escritório aqui de Porto Alegre, viu e nos convidou para expor Salão do Automóvel no Inhambi. Daí, para fazer um carro teria que ser simples, porque nós fazíamos 1000 modificações. Por que ia ser difícil? Mera ilusão. Fazer um carro não é fácil. Nós levamos 2 anos para fazer o primeiro. Daí para frente, foi muito sucesso. Nós conseguimos em 79, 80, fazer 44 carros num mês. Foi lutado, muito lutado, até que abriu a importação. De 30 carros que se vendiam ao mês, no mínimo, passou-se a vender 7, 8. E por bem nós modificamos a indústria para caminhonete. Vendemos perto de 3.000 caminhonetes também. E paramos com o automóvel. Sempre no lado é uma alegria posar com vocês, com uma foto, contar para vocês a minha história. E como foi que eu cheguei lá. É uma tristeza também, porque eu perdi aquilo que eu mais gostava. Era de fazer o carro, de trabalhar no carro. Por isso, quem faz alguma coisa e faz com gosto, ele trabalha mais sem reclamar. Se ele está fazendo aquilo que ele gosta, não importa as horas, não importa qual é o sacrifício que ele tem que fazer. Eu perdi isso daí. E perdi com aquilo que eu ganhava dinheiro também. Então, a minha tristeza foi maior do que perder um negócio. A minha tristeza foi que eu perdi o Miura. Então, família, como você viu aí, contra fatos não há argumento. Não tem achismo, não tem eu acho, eu quero, geopolítico. Velho, não vou nem falar palavrão aqui, senão eles bloqueiam o vídeo. Mas é o seguinte, isso é o que acontece na prática com o liberalismo. As empresas de fora não vêm para competir no país, elas vêm para fazer cartéis, e é exatamente o que você vê aí, TIM, Oi, Claro, Vivo, todos os preços são tabelados, esses caras se sentam porque eles pertencem aos mesmos donos. Como é que o cara vai competir com ele mesmo? Teve a comissão dos Estados Unidos chamada Comissão Rockefeller, onde foi visto isso, e o cara tava comprando tudo, velho. Então ele tava monopolizando, tabelando o preço do jeito que ele queria, e os caras lá dividiram isso, mas
O que foi que o Rockefeller fez? Ele aceitou o que determinaram para ele? Não. O que foi que ele fez? Ele foi inteligente e criou essas corporações. Ele partiu, colocou um monte de chefe que no final, esse gráfico aí mostra bem o que ele fez. Isso aí, ó. Uma empresa sendo dono da outra. Vários laranjas. O que ele criou foi os laranjas, no caso. Bota um nome totalmente diferente, bota como concorrente, mas na verdade é a mesma empresa. É a mesma empresa. E é por isso que a gente tem isso aí. Os carros tudo com preço tabelado. Os carros com consumo de combustível tudo tabelado. É assim. Até a cavalaria dos carros é tudo parecida, porque é dessa forma que é feito. É assim que a indústria quis. E ela precisava quebrar a indústria nacional para ela poder se popularizar e viralizar no mundo todo. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Ah, Davi, mas se é no mundo todo, então o brasileiro não tem culpa. Nós não temos culpa, já que é no mundo todo. Se ninguém podia evitar, por que nós podíamos evitar? Porque nós, irmãos, diferente dos de fora, nós temos a matéria-prima. Nós temos tudo aqui no Brasil. Porque eu vou colocar um vídeo de um petista vagabundo falando. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer. Não é para você votar de novo no PT, pelo amor de Deus. Tire isso da sua cabeça, porque os dois lados pertencem ao mesmo sistema, entende? A gente vem falando isso aqui direto, velho, sem trégua. Inclusive os nossos vídeos estão sendo boicotados justamente por causa disso. O YouTube já está nos classificando como anarquistas, porque a gente não apoia nenhum lado nem o outro. Estamos mostrando a verdade dos dois lados. Você vai ver que quando o petista falar, o que ele vai falar, muita coisa que ele vai falar agora são verdades. Porque o sistema trabalha assim, irmão. Quando é conveniente falar a verdade, eles falam. E são essas verdades, nessas horas que eles falam essas pequenas verdades, ou grandes verdades, o povo começa a levantar a bandeira deles. Porque naquela hora era conveniente falar a verdade, eles tinham outra causa maior por trás, então eles falam a verdade. Aí o povo, pô, o cara falou a verdade mesmo, é isso aí mesmo. Ah, velho, vou apoiar o PT agora. Mas por que? Aí eu pergunto a você que vai pensar isso. Já antes que você assista, eu estou falando antes. Antes de você achar, ah, Davi, nós devíamos ter votado no PT, preste atenção. Se tudo isso é verdade, por que ele não falou antes no governo Dilma? Isso não está acontecendo de agora. A indústria automobilística está sendo quebrada desde que o Brasil foi inventado. Não só a indústria de automóveis, como todas as indústrias nacionais. Então por que ele não fez a denúncia antes? Está fazendo agora no governo Bolsonaro? Simplesmente porque não é eles que estão no poder. Só isso. Só isso. Então, preste atenção que enquanto a gente ficar dependendo de político, a gente não vai para frente nunca. Mas o que ele vai falar aí é a verdade. Então vamos ver juntos aqui, ó. Bolsonaro é aquele que, vocês lembram, bateu continência para a bandeira americana. Todo mundo viu essa lastimável cena. E que agora jura que vai servir ao presidente americano como um vassalo. E já começa a fazer isso acenando com a Petrobras. Que parte ele pode vender da Petrobras? E hoje o Castelo Branco dá a notícia do que ele pretende. Para ele, a Petrobras deve apenas perfurar, mas não com monopólio, porque outras empresas estão ganhando as licitações para a exploração do petróleo, e vender o óleo bruto para as grandes empresas americanas. O que será privatizado é exatamente a parte que dá dinheiro à Petrobras e ao Brasil, que é o refino do petróleo. É transformar o petróleo em gasolina e óleo diesel. E distribuir essa gasolina e óleo diesel que gera o lucro para a empresa e coloca o Brasil enquanto grande produtor de diesel e de gasolina. Inclusive, sendo o próprio Brasil, e ele seria daqui a um tempo, o deputado Eli Tarquini conhece bem esta razão de nós defendermos a Petrobras. O Brasil seria autônomo na produção de gasolina e diesel. E já estava caminhando para isso. O Brasil, na época que a presidenta Dilma foi deposta por um golpe, já conseguia produzir 80% do diesel e do combustível brasileiro de gasolina. 80%. Hoje, produz apenas 60%, porque diminuíram a capacidade de refinar o óleo bruto. E por que fizeram isso? Porque interessa, deputado Glaico, as empresas americanas vender para o mundo o produto refinado. É como o minério. Você leva o minério, ele vai exportado para fora e volta como aço, caro. Assim é o óleo bruto do petróleo. Você vende o óleo bruto e ele volta para cá como gasolina e diesel a preço do dólar e muito mais caro. A Petrobras é capaz de fazer o refino. Mas as empresas americanas não querem que a Petrobras faça o refino.
porque essa é a parte lucrativa. Tirar o óleo e vender o óleo não dá o lucro de refiná-lo, de trabalhar o óleo bruto, que é o que a Petrobras, então, tem know-how para fazer. Esta parte, Paulo Guedes, Bolsonaro e agora Castelo Branco, não querem que a Petrobras faça mais. Querem da Petrobras apenas e olhe lá a venda do óleo bruto, tirando do Brasil a característica de poder produzir o seu próprio combustível, o que dá autonomia. E, estrategicamente, significa soberania ao país. E quando você perde isso, você perde a soberania. Além disso, você aumenta o preço. E ele disse o seguinte, o tal do Castelo Branco, o novo presidente da estatal, que será o novo presidente, ele acha um atraso falar em política de preço de combustível. Ah, falar em preço de combustível é atraso. O preço do combustível, o mercado vai manusear, o mercado vai dizer o preço. Como o mercado fala do preço da gasolina? Fala através do dólar e do preço do mercado internacional. Foi o que levou à greve dos caminhoneiros, porque o diesel e a gasolina passaram a ter aumento diário. E como a Petrobras não tem mais controle, porque ela também não mais faz o refino, ou diminuiu muito o refino, ela fica à mercê do preço internacional e compra das empresas o material refinado a preço de dólar e passa para os brasileiros e brasileiras pagarem. Tudo bem, o pobre às vezes não sofre tanto com o preço do diesel e da gasolina, parece que não, mas sofre porque aquilo vai para o preço dos produtos e, ao mesmo tempo, caminhão, frete, tudo isso vai encarecendo. E levou o que levou, que foi a crise do petróleo, a crise do preço do combustível no Brasil. Agora eles se preparam para entregar e vender toda a parte do refino. Significa que o Brasil, no máximo, vai exportar óleo bruto a preço de banana para o capital financeiro e para as empresas americanas. Essa é a conta do Bolsonaro por ter tido apoio dos Estados Unidos e do grande capital financeiro internacional. Ele entregou isso ao Paulo Guedes. Ontem, não sei se vocês viram a entrevista dele, mas ele disse o seguinte, mais ou menos, com aquele linguajar ignorante, ele disse o seguinte, eu não entendo nada, então eu entrego tudo para o Paulo Guedes. Paulo Guedes é quem vai dizer o que vai fazer. Eu cobro dele. Ele indica o que ele quiser e faz o que ele quiser. Ele só não pode errar. O dia que ele errar, ele vai tirar o Paulo Guedes. Só que, o dia que o Paulo Guedes errar, o Brasil estará pagando a conta e a culpa é do Bolsonaro e não do Paulo Guedes. Quem é esse Paulo Guedes? Vou explicar para vocês de onde vem. De que escola vem esse Paulo Guedes? Ele vem da escola de Chicago. Chicago era uma escola norte-americana, ultra neoliberal, onde o preço do mercado e o capitalismo dita tudo. As pessoas não têm importância, a vida não tem importância, o médico cubano não tem importância, o pobre não tem importância, o que tem importância é o mercado. E eles eram chamados, na ocasião, quem se formava lá, de Chicago Boys. Eram os meninos de Chicago. Esses meninos de Chicago foram os que foram para o Chile na época do golpe militar, na década de 80, e fizeram a maldita reforma da Previdência, que acabou com a aposentadoria do povo chileno. E hoje, mais da metade dos velhos e idosos chilenos não tem como cair morto, não tem aposentadoria. E a outra metade que tem aposentadoria se aposenta com menos da metade do salário mínimo no Chile. Culpa da política dos economistas da Chicago Boys, os Chicago Boys, que criaram esta porcaria que deu ao povo chileno os desgostos. Então é exatamente isso, meus irmãos, que o doutor Ernesto também falou. O problema do Brasil é esse. Se você tem os minérios fazem tudo, faz ferro, faz placa de computador, faz chip, faz tudo. O Brasil entrega essa matéria-prima, assim como faz com o petróleo, vende. Como é que o Brasil tem o petróleo e tem o combustível mais caro do mundo? Nós vendemos o barril de petróleo, a matéria-prima que você não encontra. A gente vende essa matéria-prima barato e depois recompra pelos olhos da cara, caríssimo, o combustível refinado. Ô Davi, mas a gente não tem condição de refinar? Tem, meus irmãos. Quando eu mostrei os vídeos da refinaria, mostrei os vídeos aqui da refinaria
na greve dos caminhoneiros, vou mostrar de novo. E o cara denunciou, velho, que o governo mandou que eles trabalhassem com a operagem mínima. Mínima. Pra que isso, Davi? Para que as refinarias não dessem conta de suprir a necessidade do próprio país. Ou seja, vamos dizer que a gente precisa de 10 litros. Michel Temer disse, olha, só produzam 4. Não produza mais do que 4 litros. Mas Michel Temer, nós não precisamos de 10, sim, lasque-se, produza só 4. Produzindo só 4, aí ele teve a desculpa de dizer, faltou 6, então eu vou comprar de fora. Entendeu, meus irmãos, como é a parada? Porque o sistema trabalha assim. Os petroleiros do Brasil inteiro estão construindo uma grande greve, que será a maior greve da história da Petrobras, contra esse preço abusivo dos combustíveis. É importante a população saber que os petroleiros não estão lutando por melhores salários, nem por benefícios, nem por privilégios. A gente está lutando para que o gás de cozinha volte a ser o preço que era antes, pela baixa na gasolina, pela baixa nos preços do diesel. Então essa paralisação aqui hoje é um início de uma greve que está sendo construída nacionalmente, que pretende parar todas as refinarias do país, as plataformas, e aí é importante a gente ter a população do nosso lado. Essa greve não é por benefício, não é por salário, é uma greve para que o governo deixe os petroleiros trabalharem. As refinarias estão trabalhando com carga baixa, a mando do governo, para que os importadores tragam combustíveis mais caros para o país. A população precisa saber disso. Se o Brasil começar a ganhar dinheiro, o Brasil começar a parar de comprar deles, porque nós somos realmente autossuficientes, então nós deixaremos de ser uma colônia. O governo vai se fortalecer, vai entrar dinheiro, o governo vai se fortalecer. Então o que é que o Bolsonaro agora quer fazer? O Bolsonaro quer privatizar a Petrobras e deixar ela só pegando o petróleo. Ela vai só pegar o petróleo e passar para eles. A refinaria e todos os outros passos, tudo mais que precisa para esse petróleo ficar pronto, ele quer passar para eles. Ele quer tirar da mão do Brasil. Então, meus irmãos, o próprio Michel Temer já vendeu as bacias. Ele vendeu uma parte já do pré-sal. Aquilo ali, aquele petróleo que está ali já é das empresas. Agora você vê, vende uma coisa bilionária que ninguém pode calcular de fato quanto de petróleo tem ali e quanto aquilo ali geraria em lucro. E como é que você bota o preço? E como é que você vende e o Brasil não melhora? Aí aqui vem uns abestalhados dizer, Davi, mas você está equivocado aí, irmão. Você tem que entender mais de geopolítica. Aí aqui, ó, mostro para tu aqui, ó. Olha aí, ó, chupa essa. Bolsonaro fará extraordinário governo, afirma Temer. O presidente esteve com o futuro mandatário em inauguração de submarino. E aqui outra. A boa herança de Temer para Bolsonaro na Veja. Taxa de juros mais baixas, inflação sob controle, crescimento econômico e robustez no setor externo serão de grande valia para o início do governo. Por que isso aqui aconteceu, família? Simples. Michel Temer vendeu o pré-sal. Então, a indústria Illuminati, baixa o juro. Você vê que o Bolsonaro não fez nada. Só por ele entrar, o dólar já baixou de 4,15 para 3,75. Por quê? Porque as promessas, os acordos feitos... Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pera aí, viu, galera? Por causa disso aqui, ó. Temer deixará pacote de concessões para Bolsonaro leiloar em março. No próximo dia 29, o governo vai divulgar os editais da licitação de 12 aeroportos, 4 portos e uma ferrovia. Entendeu, meus irmãos? É por isso que o dólar baixou aí, ó. Brasília, o presidente eleito Jair Bolsonaro vai receber da gestão Temer um pacote fechado de projetos de concessão, prontos para serem leiloados já no primeiro trimestre do ano que vem. Aqui, ó, continuando. O governo vai divulgar os editais de licitação de 12 aeroportos, 4 portos e uma ferrovia. Como o trâmite leva 100 dias, Bolsonaro poderia realizar os leilões em março de 2019. A arrecadação estimada é de cerca de 1,5 bilhões e os investimentos previstos somam 6,4 bilhões. Agora veja a pegadinha aqui, irmão. Todo esse dinheiro, no entanto, não entraria no caixa ou seria injetado na economia automaticamente, já que cada edital tem regras específicas. Por que eles não falam da regra, Davi? Que regras são essas? Davi, eu vou dar um exemplo como é que essas empresas vagabundas compram o nosso patrimônio, nosso extraordinário patrimônio, como Enéas diz, sangra a nação e nos transforma verdadeiramente em uma colônia. E faz a verdadeira indústria que poderia fortalecer o Brasil e nos enriquecer. No mundo todo, como essa indústria de carro, você vê, sem a ajuda do governo, esses carros foram vendidos até para fora do país. Até na Alemanha, os caras têm Ferrari lá e os caras compraram o carro brasileiro, porque é diferente, era bonito, chama a atenção. Quem não queria ter um carro daquele? Você vê um carro daquele ano e
Os caras já estavam com a tecnologia máxima que está chegando hoje. E por que aconteceu isso? Porque brasileiro, irmão, a gente, você vê, por que os outros países não ficam tão revoltados quando perdem no futebol? Porque a gente tem isso. Por que é que Senna arriscou a própria carreira para sempre chegar no primeiro lugar? Todos nós, a gente gosta de ser número 1. Se a gente não tem esse lugar, é simples, não é por falta de esforço, não, que aqui tem o povo mais criativo e mais trabalhador do mundo. Se o Brasil der errado, é porque a humanidade não tem jeito, porque nós somos a mistura de todos os povos do mundo. Entenda logo isso, bota isso na sua cabeça. O povo gosta de dizer, brasileiro é vagabundo. Não, ao contrário. Nós somos os povos, a América Latina em geral, os povos mais criativos do mundo. Então eles precisam nos frear de alguma maneira, precisam colocar os arreios em nós. E é dessa maneira que eles fazem. Você vê essa competição, a gente não aceita perder nem no futebol? Então imagine, velho. O cara quando foi fazer um caso, eu quero logo o melhor. Eu vou fazer logo o máximo possível. E a indústria tinha que frear isso. E freia dessa maneira. Boicotando. Usando o nosso próprio governo para nos boicotar. Então, nessa parada das concessões, sim, eu vou explicar aqui porque eles não falam como é que esse dinheiro vai entrar, né? Falam de um monte de bilhões aí que vai entrar no Brasil. Ó, aqui, ó, a concessão mais cara é da Ferrovia Norte e Sul. Ó, nossa ferrovia, família. Já, pra você que não sabe, eu já fiz um vídeo aqui, foi cancelado, foi bloqueado também pelo YouTube. Foi um vídeo onde eu mostrava que a nossa malha ferroviária, que são essas linhas do trem, onde o trem passa, foi privatizada. E agora ele vai também privatizar a ferrovia, aquelas estradas que passam, que poderia levar as cargas. A concessão mais cara é da Ferrovia Norte-Sul, que teve lance mínimo fixado em 1,2 bilhão, além de outro 2,7 bilhões em investimentos previstos para ocorrer ao longo da concessão de 30 anos. 30 anos! Será oferecido o trecho de 1.537 km, que liga Estrela do Oeste de São Paulo ao Porto Nacional de Teó. Eu não sei nem que estado é esse, não vou nem olhar, tô arretado. Então é o seguinte, família, veja bem, 30 anos, ao longo de 30 anos. O que é isso? Vou explicar para você agora. Imagine que você tem aí um Corolla para me vender. Davi, meu Corolla é 35 mil. Pô, velho, 35 mil. Aí eu chego para tu e digo, irmão, eu vou te comprar teu Corolla. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar 5 mil, essa mixaria de 5 mil, que não dá nem para tu comprar um Fusca. Eu vou te dar 5 mil agora. Aí tu fica doidinho de alegre. Eita, pô, eu vou ganhar 5 mil. Pronto, tu bota esses 5 mil aí que tu chega pra tua patroa, tu leva ela pra sair, tu pode chamar Uber, pode chamar táxi, por um bom ano aí, né? Até o final do ano, pelo menos, tu vai poder andar de carro com esses 5 mil. E ao longo de 30 anos, eu vou te pagando o restante, os 30 mil que faltam. Não é 30 mil que eu te devo agora? Pronto. Toma aqui os 5 mil, o carro é 35, só te devo 30. E esses 30 eu vou pagar fazendo Uber no próprio carro, tá certo? Trabalhando no próprio carro, fazendo entrega no carro, eu vou apurar o dinheiro e te pago. É exatamente assim que o Brasil vende. Aí você quer comprar um carro velho, ele te vende assim? Vende? Se tu não tiver pelo menos 50% de entrada, tu não consegue o financiamento, né? E ainda quando consegue, tu paga quanto de juros? Paga o dobro. Mas para as empresas, o governo não faz assim. Para as empresas Illuminati, o governo faz dessa maneira. Recebe uma mixaria como entrada, para o governo fazer bonito nos próximos 4 anos. Para entrar uma mixaria e ele segurar os juros como tá, entendeu? Para ele parecer, é assim que o governo PT fez, foi assim que o FHC fez, foi assim que todos fazem. Não existe direita e esquerda, irmão. É tudo a mesma merda. Quando interessa aos dois lados falar a verdade, eles falam. Quando interessa eles mostrar a verdade, eles mostram. Como você viu o petista vagabundo fazendo. Mas ao mesmo tempo, todos trabalham para a nova ordem mundial. Todos trabalham para os Illuminati. E o povo tem esperança nesse governo. Não é inovação. Inovação de quê? O que ele pode fazer como um homem, quando não parte para a economia? Porque o que manda é a economia. A mola do mundo é o quê? É o dinheiro. Quando não fala assim em economia, que o Bolsonaro ele não está governando o Brasil sozinho. Vocês sabem, Paulo Guedes e a tropa ali é quem vai mandar. Quando ele já falou uma besteira aí sobre a economia que ia fazer, Paulo Guedes já desmentiu ele. Você vê que ele não tem autoridade sobre a parte econômica. Entenda isso. Entenda. Quem vai mandar é eles. Bolsonaro ali é uma figura mais decorativa. E se ele pisar fora da linha, ele morre. Eu já falei isso aqui. O que ele prometeu fazer para o bem da humanidade, por exemplo, porte de arma, para o bem do brasileiro, ele vai liberar. Ele já assinou aí, ó. Vou mostrar até aqui a vocês, ó. Promessa de campanha de Jair Bolsonaro, o decreto que vai facilitar a posse de armas no país vai ser assinado hoje pelo presidente. A intenção do governo é acabar com o que Bolsonaro chamou de subjetividade da Polícia Federal na liberação do documento.
O Estatuto do Desarmamento obriga o cidadão a apresentar comprovação de real necessidade para definir quem pode ou não ter uma arma em casa para a defesa do patrimônio. O presidente pretende derrubar a exigência para moradores de áreas rurais e de cidades consideradas violentas. Outro decreto vai reduzir a burocracia e as taxas para a compra de revólveres e pistolas. O registro, uma espécie de RG do armamento, vai valer por 10 anos, contra 5 hoje. A base do governo afirma que a medida vai permitir ainda a abertura do mercado, atualmente nas mãos da Taurus. Os produtos da empresa são alvo de críticas de especialistas, por falhas de segurança e de material. O presidente prepara ainda um pacote de revogações de leis consideradas absurdas pelo governo. Entre elas, a obrigatoriedade de ligar o farol dos carros em rodovias federais e do atual limite de 20 pontos para cassação por 6 meses das carteiras de motoristas. A intenção é subir o teto para 40 pontos, o dobro de hoje. Tá vendo aí, irmão? Ele já assinou. Então, ponto para o governo Bolsonaro. Ponto para o homem Bolsonaro. Não vou dizer nem governo. Ponto para o homem Bolsonaro. Porque ele cumpriu a promessa de homem dele. E ele também vai liberar o porte. Ô, Davi, vai liberar. Não liberar não, mas vai facilitar muito para você tirar. Hoje é muita burocracia para você tirar. E ele vai. Aí o pessoal diz, mas o que adianta, né? Os petistas, a maioria dizendo isso. Mas o que adianta ele liberar a posse ou o porte de arma se a arma custa 20 mil reais? Ele também pensou nisso. E o que é que ele vai fazer? Quebrar o monopólio da Taurus e trazer outras empresas para cá para que elas vendam um pouco mais barato. Isso vai acontecer no governo dele. Então, ponto para ele. Como você vê aqui, irmão, a diferença do nosso canal para outros é que nós não somos uma oposição sem fundamento. Eu não sou oposição, nem sou apoiador, porque eu sei que é tudo o mesmo lixo. Qualquer um que entrar vai ser assim. E que se não for, vai sair, vai para a terra dos pés junto. É isso. Agora que você entendeu como é que eles vão comprar as nossas empresas, o que é que vai acontecer com o futuro? O próprio Enéas disse, Enéas, você pode dizer até assim, Enéas se atreveu a dizer isso. Ele disse, não, se a gente pagasse a dívida externa hoje, amanhã nós estaríamos devendo o dobro. E por que Enéas falou esse absurdo na cabeça desse pessoal? Sabe por que ele falou isso, irmão? Porque Enéas sabia que o problema não é a corrupção do Brasil. O pessoal tem esse negócio, os políticos estão roubando muito. Tem que fazer uma lava-jato, tem que fazer uma CPI, irmão. Irmão, deixa de bobagem, irmão. Isso aí quem colocou na tua cabeça foi a mídia e os próprios políticos. Eles querem que você imagine que o problema do Brasil é a corrupção. Mas não é. O problema do Brasil é os acordos que são feitos. É o que é oficial, o que é assinado, o que é legalizado. A forma que a gente está trabalhando. Você tem que partir para uma privatização. Tem estatais, não tem nem que ser privatizadas, tem que ser extintas. Se eu não me engano, são 148 estatais no Brasil que servem apenas de cabide de emprego. Então isso tem que ser mudado. Afinal de contas, né, o Estado tem que interferir o mínimo possível na economia. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. E ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É hora de unir, não de desunir. Vamos nos unir todos nós, cidadãos comuns da nossa terra, que estivemos até agora observando a história. Vamos nós mesmos fazer a nossa história. Vamos unir, portanto, rua com rua, bairro com bairro, cidade com cidade, estado com estado, todos falando a mesma língua, a língua de uma grande nação, próspera e rica, que será a maior nação do mundo no século XXI.
É preciso mudar toda a concepção política atual, a fim de que se possa revigorar, fortalecer, engrandecer e salvar nossa pátria. Isso é um verdadeiro crime que lesa a pátria e o povo não entende isso. Continua achando que o problema é a mixaria, o dinheiro de trombadinha, como o Enéas classificou. O dinheiro de trombadinha, roubo de trombadinha, que é o que quebra o Brasil e não é o que é oficial. Você vê, por exemplo, esse exemplo do barril que o próprio político te deu. Você vende um bagulho a 60 dólares, com aquilo ali o cara faz um caminhão de combustível e você compra esse caminhão de combustível por 100 mil reais. Então é isso, e não tem como você não quebrar desse jeito. Você empobrece o seu solo, você empobrece as riquezas minerais. O Brasil era potência, era para ser a potência agora de energia, a potência dos minérios. Não tem como, ninguém segurava o Brasil se a gente tivesse um nacionalista ali disposto a bater de frente com esses caras. Não seria fácil não, irmão. Entendeu, irmãos? É isso. Um cara como o Enéas tivesse assumido, a gente era potência. Agora o sistema foi inteligente, o sistema viu que estava vindo pela frente. Foi a mesma coisa aí com o carro, você viu. Em 92, por que eles bloquearam? Porque o carro estava cada vez popularizando. A tecnologia avançando, computadores chegando aí na mão do povo, eles sabiam. Pô, você vê agora, por exemplo, para quem acompanha aí, quem é autoentusiasta como eu, sabe, tem a Fueltech, eu tô doido inclusive para comprar uma para instalar no Astra. Pô, a injeção programável faz tudo, velho. Você regula tudo. Coisa que o teu carro aí de luxo não te mostra, a Fueltech te mostra tudo. Um produto nacional. Então imagine esses carros aí com esse tipo de produto. Mesmo tendo que comprar, porque a coisa mais fácil pra gente é fabricar esses motores. Se a gente tem os minérios aqui, por que a gente vende o minério e compra o ferro caro? A gente vende o minério barato, esse minério é usado para fazer os ferros e a gente compra esse aço bem caro, se podendo fazer tudo aqui. Você vê o absurdo que é. Agora imagine um governo verdadeiro nacionalista, pega e diz, vem cá, irmão, vamos fabricar esse bloco, vamos fabricar esses pistão, tudo é a gente aqui que faz e vende para fora, como eles fazem com a gente. A gente faz aqui e vende para lá agora, e vai ser o preço que a gente quiser. Imagina se fosse assim. Pensa direitinho. Você vê com tecnologia autônoma, as pessoas mesmo fazendo isso, de livre e espontânea vontade, por um sonho, motivadas por um sonho, conseguem isso, sem recurso, conseguem já chegar a esse nível. Então você imagine o que seria com um governo apoiando, um governo trazendo o melhor equipamento e jogando na mão desses caras. Toma aí, faz. Aonde a gente poderia chegar? Entendeu, irmão? É isso que eu falo pra vocês. A gente tem o quê? Um país pobre como os Estados Unidos, que não tem mais recursos, que não consegue suprir 30% do que eles mesmos precisam para sobreviver, eles não conseguem produzir, e eles são ricos trazendo de outros países, sangrando outras nações e levando para eles. E o povo quer o quê? Não, o segredo é isso aí, tem que fazer parceria com os Estados Unidos mesmo. Vai fazer com quem? Com Cuba? Não, animal. Vamos ocupar o nosso lugar. Quando tiver uma greve dos caminhoneiros como teve aí, ó, era pra gente ter apoiado isso aí em massa, velho. Muita gente apoiou, mas muita gente também estava pedindo o fim, acreditando nas mentiras de Bolsonaro. Bolsonaro apareceu exatamente, ficou caladinho lá, ó, esperou, soltaram um monte de fake news, o próprio partido dele, dizendo que isso era um movimento de esquerda, tudo mentira. Soltaram um monte de fake news, aí o povo acreditou nessa mentira, que o cara popular como ele estava, e está ainda até hoje. Soltaram esse monte de mentira, aí na hora certa, quando já estava espalhado esse medo no povo de ser um movimento de esquerda, aí ele foi e deu a atacada final, acabem com a greve, ao meu pedido. Confia em mim. E aí o que ele vai fazer aí, ó? Aí, ó. Vai vender o Brasil. E aqui, você precisa ter bola de cristal. Você é adivinhão, Davi? Você tá torcendo contra o Brasil? Não, meu irmão, é estudo. Tu quer saber, tu quer se tornar um adivinhão também? Eu vou te dar a fonte aqui, ó. Pra tu virar adivinhão, ó. Assiste esse vídeo aí, ó. Enéas previu política. Ok? Enéas previu política de 94 a 2012. A 2018. Pode botar 2019 aí. Vou até mudar esse título. Aliás, pode botar 2050 aí. Você vai ver que é exatamente o que está acontecendo, irmão. É isso. Assista esse vídeo, por favor, assista esse vídeo. Dê esse presente a você mesmo. Isso aqui não foi eu que produzi, não. Foi o próprio Enéas. Eu simplesmente juntei tudo e coloquei em um vídeo. E aí você vai ver o que é que um nacionalista mesmo vai te mostrar. O que uma pessoa que deu a vida pela causa pode te mostrar. Faça esse favor a você e assista esse vídeo. E divulgue, pelo amor de Deus. Eu acho uma vergonha um vídeo desse ter 93 mil acessos. É ridículo isso, ridículo. Ô Davi, 93 mil acessos é muita coisa. Um vídeo desse, no mínimo, para ele ser fraco, era 1 milhão. Pela quantidade de informações que tem ali. Mais uma vez, é até um insulto à memória do Dr. Enéas. Agora o pessoal faz o quê? Assistir o vídeo, não divulga, não compartilha. Guarda a informação para si mesmo.
Irmão, vocês sozinhos nós não somos nada. Se a gente quer fazer alguma diferença, tem que ser despertando a massa. Enquanto a massa achar que governos vão fazer o que a gente deve fazer por nós mesmos, o resultado é esse de sempre. Fracasso. Um grande de um belo de um fracasso. Então, irmãos, é isso. Eu espero que você tenha entendido. É uma pena. Fica aí com as imagens dos nossos carrinhos que deveriam estar aí na nossa mão barato. Imagina aí um carro desse por 5 mil conto. Imagina o nosso real valendo aí 4 dólares ou 5, 10 dólares. Que era o mínimo que você poderia ter se realmente fosse assim, como eu estou dizendo. Já pensou, velho? Tu já pensou aí, irmão? Tô andando de V8, V12, né? Imaginou? Você já viu lá como é a vida dos sultões? Já pensou? Seria o Brasil, irmão. Seria esse tipo de cidade que a gente teria, seria esse tipo de educação. E Deus deu isso a nós. Tá aí, ó, irmãos. Tá aí pra vocês. Lutem pelo que é de vocês, protejam o que é de vocês. E o povo faz o quê? Entrega na mão desses pilantras, desses governos entreguistas safados. Que esse governo de Bolsonaro, ele é uma boa pessoa como pessoa, mas como governo ele é outro entreguista como foi a FHC. Não tem diferença no plano econômico. É isso que o pessoal não faz essa comparação. Essas discussõezinhas, ele no começo chamava a FHC de ladrão, de bandido, de tudo. Por quê? Por que ele chamava isso com a FHC? Justamente porque a FHC estava entregando tudo. E como ele era nacionalista naquela época, ele metia o pau. Disse que o cara tinha que ser fuzilado. Eu mostrei isso aqui, não vou ficar mostrando para ele mesmo não dar strike no vídeo. Mas é isso, ele falava isso. E agora ele está fazendo a mesma coisa. E aí finge-se essa briga, o partido dele mostra, não, o FHC é de esquerda, o FHC, para separar, para o povo não fazer a comparação. Mas o plano, se você pegar o plano econômico do Paulo Guedes está propondo aí, é a mesma coisa do FHC. Não tem diferença, pelo amor de Deus, irmão. Agora aqui dentro, outras regras, como essa do armamento, é claro que a FHC é totalmente contra. Já Bolsonaro é a favor. Então são detalhes. Eu já dei esse exemplo e vou de novo. É como se na tua casa tu dissesse, na minha casa aqui dentro é assim. Mas quando tu vai trabalhar, quem manda é teu patrão. Tu segue as ordens da empresa. A forma de tu ganhar dinheiro, quem determina é outra pessoa, não é você. Você pode fazer do jeito que você quiser dentro da sua casa, mas você botou o pé na rua, acabou. Você está debaixo da legislação do Brasil e está debaixo da ordem do teu patrão dentro da empresa. É assim ou não é? É a mesma coisa. Ah, se ele vai liberar a arma aqui, se não vai. Se vai ter agenda gay nas escolas, se não vai. São detalhes. É coisa pequena. Agora o grande mesmo, o que determina a nossa qualidade de vida aqui, o nosso poder aquisitivo, esse aí está na mão dos caras de fora. Não temos um governo. Essa é a grande verdade. O Brasil é colônia. Então eu espero que vocês tenham entendido isso, que você passe essa informação adiante, que vocês revejam cada fonte aqui e vocês vão descobrir muito mais coisas do que eu falei aqui. Não dá para eu resumir tudo. Até porque não é um vídeo escrito, não é um vídeo documentário, porque não dá para passar mais. Vídeo documentário está cada vez mais difícil. Eu lancei aí do MK Ultra, já foi bloqueado na mesma hora. E realmente, família, é difícil continuar desse jeito. Difícil. Eu prevejo, não sei se vão bloquear o nosso canal ou se eu vou cansar primeiro. Mas 1 ano de canal no máximo, velho. No máximo. Eu também não vou ficar fazendo isso aqui tudo não, porque eu já estou cansado. Sinceramente. Então é isso, família. Enquanto a gente está por aqui, fiquem todos com Deus. Quem puder ajudar o canal também, esses meses de janeiro, fevereiro e março, o canal vai, para continuar no ar, vai depender de vocês. Então quem puder ajudar no Apoia-se, no PayPal, no Patreon, por favor, eu peço a vocês que façam. Senão o canal vai parar mesmo, galera. Se eu não tirar o dinheiro nem de pagar a internet com o canal, eu já disse, trabalhar de graça a gente ainda trabalha. Agora, pagar para trabalhar eu não faço não. O trabalho já é de graça e o cara ainda pegar e tirar do bolso, deixar de dar um rolê com a família, deixar de trazer até uma coisa melhor para dentro de casa. Para fazer vídeo, eu sou sincero. Pode até dizer, e a batalha, Davi? Ninguém luta sozinho não, irmão. Ninguém luta sozinho não. Então quem puder ajudar, por favor, faça uma doação. Senão, para e pronto também. Se você acha que não vale a pena, não doa, tá? Você acha de boa. Agora que o canal vai parar, vai. Simples assim. Então, irmãos, é isso. Tem aí, quem quiser doar, a partir de R$1 você doa. Tem o Apoia-se, tem o Patreon, tem o PayPal. A partir de R$1 você já ajuda muito. Aí você vê, se a gente tem 300 e tantos mil inscritos, né? Chegando perto aí dos 400 mil. Se cada um desse R$1, eu ficava rico. Eu nem quero isso tudo. Se a gente tirasse pelo menos 2 mil contos de doação, eu deixo tudo aberto aí. Você pode ver quanto eu tô ganhando do Patreon, quanto eu ganho do Apoia. Se você ver, é 100 conto, 150 conto, 200 conto. Não dá nem pra pagar a internet, velho. Você vê, a galera não tem consciência de que a pessoa precisa para sobreviver. Cristo pregava de graça, pregava. Mas no final, eles pediam ajuda para se manter. Pô. Como é que ele ia viajar? Como é que ele ia comprar suprimentos? Ele ia toda vez fazer milagre.
Se ele estava na Terra, ele tinha que viver como um homem. Ele veio para viver como um homem e mostrar que, mesmo sendo um homem, ele podia ser santo. Então não é ilícito quando você faz um trabalho feito esse aqui, como a gente está fazendo, de informação, que você sobreviva do próprio trabalho. Já que não dá para fazer isso por causa dos tempos ruins que a gente está, no tempo de maldade, que pelo menos o trabalho possa se manter no ar. Mas o pessoal, não, o cara tá ficando rico aí, ó, o cara, não, vou doar não. E aí o canal fica sempre essa porcaria que é. Já você vê aí caras que manipulam, que ficam mentindo, que falam para o povo, não, vamos ser entreguista mesmo, vamos confiar no governo. Os caras ganham 20 mil reais só de doação, velho. Aí você vê aí, é justo isso, velho? Eu não acho. Eu não queria 20 mil não, velho, mas pelo menos 2 contos, 1.500 contos, para que esse canal pudesse sobreviver de fato. Ajudaria muito, mas o pessoal não se conscientiza, velho. É por isso, eu vou parar mesmo, se Deus quiser eu vou parar, diga até assim. Mas eu já falei isso há algum tempo, mas realmente a gente acaba vestindo a camisa, né, da luta, a gente vê o quanto esse trabalho é necessário e a gente vai continuando, mas infelizmente, irmão, tem hora que você diz, pô, velho, chega, já deu. É isso. E a plataforma também forçando, né, a gente a se tornar entretenimento. Então, família, eu já falei muito, é isso que eu tinha para falar. Quem puder ajudar, ajuda. Quem também não puder, valeu também, é nenhuma. Eu sei que tem pessoas que realmente não ajudam. Aqueles que queriam ajudar de fato, não tem condição. Você vê como é a vida, né? E os que tem não ajudam porque nem liga. Mas é assim, irmão, os que não puder ajudar e que quer ajudar de toda maneira, deixa o like, compartilha, mostra para mais um amigo. Desse jeito você ajuda tanto como quem doa, irmão. E os que puderem, por favor, ajuda, porque o canal tá precisando, família. Fiquem todos com Deus, um abraço e a gente volta aqui, se assim o Criador permitir, na próxima quarta ou quinta-feira. E sempre encarando o sobrenatural.